Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é o Miguel Lino, o especialista solar do canal A Energia do Microinversor. E hoje iremos abordar um assunto bem interessante, principalmente focado, lógico, aos integradores, mas pode ser bastante útil à visão do cliente final. Então vejamos do que se trata. Como configurar uma usina solar utilizando o AP System, o microinversor da AP System. E para isso você faz uso da plataforma EMA app. No caso, a gente vai utilizar o browser para fazer o cadastro de uma usina de um cliente. Mas se você se encontra por aqui, se esse assunto é de seu interesse, não se esqueça de girar o joinha para cima, assinar o nosso canal e ativar as notificações para receber conteúdo relevante a respeito desse universo magnífico que é os microinversores. Vamos mostrar aqui para vocês só a aparência do aplicativo após uma configuração. Nesse exemplo aqui, temos uma usina com várias placas cadastradas e você percebe que cada placa tem uma geração individual. E isso é fantástico, pois na questão de você avaliar sua performance de sua usina, cada placa tem sua individualidade, assim como cada pessoa ou homem tem sua individualidade. O microinversor consegue tratar essa individualidade diferentemente e assim sempre vai lhe trazer o melhor de que cada placa pode te gerar. E isso gera uma diferença muito grande no final do mês, correto? Então vamos para a tela aqui para apresentar qual que é a opção que vocês têm. Dentro do browser, vocês podem jogar ali no Google, EMA AP System, vai apresentar lá provavelmente uma primeira opção, vou mostrar aqui para vocês. Então você vai clicar nessa primeira opção, você será redirecionado para essa página. Aqui, um usuário integrador, ele vai ter, através de um fornecedor, vai ter passado para ele um login e senha, que com esse login e senha, ao ele lançar aqui, vai ter acesso a uma plataforma onde ele vai conseguir, né, ser possível configurar um usuário, uma usina para um usuário final, assim como também ter acesso a alguns dados privilegiados. Vamos a essa tela? Então, após lançar ali o login e senha do usuário final, você pode alterar aqui a língua. No meu caso aqui, estou no meu usuário como integrador. Eu mudei aqui a língua, ela normalmente vem em inglês, tá? Assim fica fácil a sua compreensão. E aqui já tem alguns registros de algumas usinas que eu possuo, certo? No caso em especial, a gente vai fazer um registro de uma nova usina de um cliente, tá? Então você vai aqui em registro. Vamos aguardar carregar. Então aqui você vai colocar alguns dados, né? Primeiramente o nome, ou no caso o login, que você vai depois passar para o usuário final. No caso aqui em questão, vou colocar isso aqui, milan.v. Você vai passar para outra cela e ele já vai fazer uma verificação se esse login já existe. Se haver uma duplicidade, ele vai falar para você, vai te informar que não é possível continuar. Você vai colocar aqui uma senha qualquer, sendo que, lógico, essa senha que você vai passar para o seu cliente, ele terá a condição de alterar ela depois. Você vai colocar aqui os dados pessoal do cliente. No caso aqui, eu vou colocar meus dados mesmo. Aqui, e-mail, telefone para contato. Assim, esse registro aqui poderá ser acessível tanto para um dado relevante para mim como integrador, para entrar em contato com o cliente e informar dele de um possível problema, assim como também para o fornecedor ou para a fábrica, que tem mais dois usuários acima do integrador, que existe o fornecedor, que é local, geralmente no nosso país tem um fornecedor que faz essa distribuição, e tem a fábrica, que muito provavelmente ou é na China, nos Estados Unidos, que tem um controle maior de acesso a todas essas usinas cadastradas. Você vai colocar aqui o estado, a cidade. Só lembrando, eu estou colocando aqui os dados como se fosse de um suposto cliente, certo? Vou colocar aqui, no caso, estou colocando o endereço como se fosse da minha região. A potência do sistema.
esse aqui é um ponto que é interessante, é como os microinversores, pelo menos no caso, seja o IEC600, a potência 600 watts, ou o QS1 1200, é interessante você colocar a potência, eu recomendo, né, você colocar a potência dos microinversores, porque quando o cliente enxergar esse valor, a potência máxima do sistema vai ser bem próximo desse valor aqui. Se você colocar a potência das placas, vai ficar bem distante, e às vezes o cliente pode te questionar. Na verdade, de uma forma ou de outra, é bom você explicar isso para o cliente. Né? No caso específico, essa usina será dois microinversores, então 2 de 1,2 dá 2,4 kW pico, né, de potência. Aqui você pode colocar uma informação relativa, o tipo do inversor, no caso é um microinversor, são microinversores QS1, e o tipo do módulo, no caso dessa usina, são módulos da Canede de 410 watts. Seleciona aqui o tipo da rede, né? Você tem aqui 120 volts, tipo monofásico, né? Uma fase, 230 também monofásico ou até 240, ou você já tem essas opções aqui trifásico, tá? No caso específico do cliente, seriam 230. E vamos aqui enviar os dados lançados. Você pode colocar alguma observação aqui, qualquer coisa que você desejar. Tem a opção também de você registrar aqui um inversor, no caso da tecnologia, através, né, da P-System. Então vamos passar para frente. Ele vai carregar. E aqui já passa para adicionar o número do ECU. Todo microinversor tem um número específico e todo ECU também tem um número específico. É como se fosse um chassi, é um número único. Se haver, por acaso, uma duplicidade, o seu sistema, na hora que você for gerar, lançar os dados aqui, ele vai te apresentar. No caso aqui específico, o cliente me passou, esse aqui é o número do ECU, vou adicionar, certo? Pergunta aqui o fuso horário, às vezes, igual no nosso caso, que o Brasil é continental, dependendo da região, você pode aqui alterar, né, essa GMT aqui, que é baseado para ficar mais próximo da realidade dentro do contexto da instalação do cliente. Tá certo? Aqui ele está falando que pode continuar, então quer dizer que não tem nenhuma duplicidade. Já teve um momento que eu fiz aqui um registro e alguém já tinha registrado equivocadamente um número do ECU, e aí tive que entrar em contato com o suporte técnico para poder, como diria, liberar a opção de eu fazer o cadastro. Então aqui está tudo ok, ele está informando que pode continuar. Vou lançar, ok, já lancei o ECU, que é o sistema de monitoramento, ele que vai fazer a comunicação entre os microinversores, fazer a ponte, né, entre os microinversores e o modem da casa do cliente e lançar esses dados na nuvem. Vou passar para frente, né? Já foi lançado aqui, tá tudo ok. Nesse passo, irei adicionar os microinversores, tá? Tem uma opção de você escanear ou lançar os dados aqui manualmente. No caso, existe um procedimento que o cliente tem que fazer, tem um manualzinho que geralmente a gente passa para o cliente para ele fazer o registro do modem, ou no caso do senha Wi-Fi dentro da ECU, para ele poder lançar esses dados na nuvem. Né? Se o cliente fizer todo o procedimento corretamente, após você lançar aqui o número do ECU, você não vai ser preciso lançar aqui esses no microinversor, porque ele já vai ter lançado no aplicativo ECU app esses dados. Se ele não tiver feito isso, você pode vir aqui manualmente, né, selecionar qual que é o microinversor. No caso, o QS1 tem 4 entradas MPPT, sendo o IEC600 tem 2 entradas MPPT, né? E aí colocaria aqui o número do microinversor. E aí você lançaria para cá quantas placas correspondentes. No caso específico, o cliente já fez a parte dele. Se eu clicar aqui em inserir o ID dos microinversores, sendo que ele já fez isso lá na casa dele, ele já vai reconhecer aqui automaticamente, né? Os microinversores, assim como as placas correspondentes, né? Ou no caso as entradas. Tá tudo correto. Eu passar para frente. Aqui, consolidou os dados, certo? Eu dou uma conferida. Se tiver tudo ok, vou passar para frente. Lembrando que é possível fazer isso manualmente também.
tá? Aqui já partimos para a parte visual, como que está disposto essas placas no telhado do cliente. Para ficar mais fidedigno, é interessante você pedir um croquis, né, para o cliente. Então vamos aqui adicionar. Ele pede o nome, né, desse tipo de projeto. Você pode, por exemplo, numa única unidade consumidor ter vários posicionamentos, né, e você ter várias situações. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, telhado de cerâmica. E lá o cliente ele instalou duas linhas de 4 placas, né? São 8 placas, duas linhas de 4 placas. Vejamos como que isso vai ficar visualmente para o cliente. Já lancei aqui, ele já criou aqui duas linhas, duas linhas com 4 colunas. Então vou setar aqui da forma que foi apresentado a instalação lá. É só clicar e arrastar. Ele já vai colocar aqui o correspondente. Esse aqui é o número do microinversor e está indicando quais canais que ele tem. No caso são quatro entradas, 4 MPPT. Então você vai colocar da melhor forma que representa as placas. Se por acaso o cliente tiver feito nessa ordem, você vai ter que colocar para poder representar melhor possível a instalação. E assim, futuramente, durante o monitoramento, ele possa, né, facilmente identificar, por exemplo, uma placa com defeito, uma placa com sujeira, e assim tomar as medidas providências. Feito os lançamentos, não tem mais nenhuma placa, né? Tá tudo aqui já lançado. Eu vou salvar. Ok. Feito isso, foi lançado, né? Duas linhas, né? De 4 colunas, correspondente a 8 placas, certo? E aí eu posso alterar, ter alguma informação relativa à inclinação, você pode colocar isso sem sombra de dúvida. Isso aqui fica mais fidedigno à usina qual você projetou. Vou passar à frente. E aqui é o último passo. Se você quiser ter feito, né, um croquis para ficar mais fácil a visibilidade depois e entender como que foi o projeto, você pode estar incluindo isso, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um croquis do cliente, desenho de instalação, vou explorar, ou no caso procurar onde está o arquivo. No caso aqui está um PDFzinho que o cliente, por exemplo, tinha me mandado. Eu carrego isso, né? Foi lançado e dou por completo. Finalizo o procedimento. Ele vai perguntar se eu realmente desejo, sim. Pronto, está registrada aquela usina. Vejamos como que ficou ela. Olha lá, está feito. Aqui, milan.v é o nome do usuário que eu vou ter que passar para o cliente. A senha é a que eu registrei, correta? Aqui o número do ECU, né? Os dados, né? O nome, no caso seria do cliente, onde que está inserida essa usina, em qual estado, em qual cidade, a potência, o dia que foi registrado e o status do sistema. Nesse caso, esse sistema está tudo ok, né? Status verde está indicando para mim que ele está gerando e não tem nenhum problema. O amarelo é porque pode ser algum alerta sobre alguma natureza, é bom você verificar. Para essas minhas usinas aqui eu já constatei qual que é o problema, não é nada demais, né? Tem várias usinas aqui com status verde, não tem, está funcionando plenamente. E essa aqui é uma usina que está em status vermelho, que está desativado o sistema de monitoramento. Ela está cadastrada, mas não tem nenhum registro, né? Não está captando nenhuma informação porque o ECU está desconectado. Tá? Então, para o sistema, ele entende como se estivesse com algum problema. Então, no caso, eu já sei dessa natureza. Correto? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, mais uma vez, né? Curtam, assinem nosso canal e ativem as notificações. Sempre que possível, vou estar lançando algum vídeo interessante. E se vocês, eu peço, quiserem algum conteúdo específico, coloque nos comentários ou nos mande um e-mail